vamos dar início à nossa sessão de trabalho e um cumprimento a todos, aos nossos convidados que irão connosco partilhar as suas reflexões sobre esta temática relacionada com como medir a eficácia e eficiência das medidas do plano de recuperação. Um cumprimento às senhoras diretoras, aos senhores diretores e a muitas caras conhecidas, muita gente com quem ao longo de muitos anos temos vindo a trabalhar, um abraço especial a todos. Todos que connosco, aliás, quiseram partilhar também e se mostraram interessados nesta reflexão. Reflexão para a qual também pedimos os vossos contributos através das perguntas que nos podem dirigir no chat e que teremos todo o gosto em responder nos últimos 15 minutos desta sessão. As nossas informações para quem connosco partilha esta sessão são as habituais. Mantenham como até ao momento o microfone desligado e gostaríamos muito que tivessem a câmara ligada, gostamos de vos ver e de nos rever entre nós, desde que tenham condições técnicas que o permitam, claro. Também vos pedíamos, como é hábito, para não iniciarem compartilhamentos de tela e não haver assim alterações na sessão, que está a ser gravada, como já repararam, caso contrário também não poderiam ter assistido à sessão. Ora, a nossa sessão, como bem sabem, está profundamente ligada ao eixo 3 do Plano de Recuperação das Aprendizagens. Este eixo que é chamado Conhecer e Avaliar, no seu preâmbulo ele mostra-nos o seu grande objetivo, por achar ser fundamental que o compromisso com os alunos e com os profissionais seja baseado em metas e indicadores claros, em instrumentos de aprofundamento da informação, de disseminação de práticas, de promoção de redes e, sobretudo, em estudos de eficácia e eficiência das medidas. É muito curioso estarmos aqui a falar numa altura e num momento como este, desta questão da eficácia e eficiência de medidas, das medidas que nós, em cada uma das nossas escolas, consideramos vitais e importantíssimas para a recuperação das aprendizagens dos alunos, porque, tal como em muitas outras áreas no campo da educação, também estas questões da monitorização e da avaliação da qualidade do serviço que nós prestamos nas nossas escolas têm vindo a assistir a mudanças muito significativas no decurso deste século XXI. E não nos podemos esquecer que há 20 anos atrás há determinadas práticas que nós temos hoje nas nossas escolas que eram praticamente impensáveis. Aliás, é muito interessante recordar que nos primeiros anos deste século, muito raras seriam as escolas que tinham conhecimento das suas taxas de retenção no final do ano letivo em cada ano de escolaridade. Isto até nos parece absurdo, mas era verdade e não era na altura não era considerado estranho. Aliás, eu relembro que nessa altura o país não tinha conhecimento das suas taxas de retenção no final de cada ano letivo. E nenhuma estranheza acontecia com esse facto. Parece que isto é qualquer coisa de há 50 ou 60 anos atrás, mas não é. Em 2001, 2002, 2003, 2004, isto eram práticas recorrentes. Não eram as preocupações da nação sobre as questões da educação, não eram estas. Aliás, eu até rememoro que os primeiros grupos de autoavaliação e de avaliação interna das escolas foram criados a partir de 2007 e 2008, muito na decorrência daquilo que foram as práticas dos primeiros momentos de avaliação externa das escolas. Portanto, esta questão dos procedimentos de monitorização interna das escolas são relativamente recentes, mas hoje tendem já a afirmar-se como práticas que internamente aprofundam um sistema que é um sistema que é já interativo, um sistema que integra a regulação pedagógica, e em muitas escolas nós percebemos que isto está a ser feito de forma a que esta gestão de informação dos resultados se transforme em si própria num instrumento estratégico que permita a tomada de decisões informadas das escolas, até sobre a alocação dos recursos a determinadas medidas. Estamos já, como percebemos e sabemos, e temos disso consciência na nossa prática, na nossa escola, estamos já numa fase muito indutora da avaliação da eficácia e da eficiência da ação pedagógica relativa a medidas de recuperação de aprendizagem. E
como todos nós sabemos, decorrente da fase pandémica que tanto tem alterado as nossas práticas, criou-se este plano de recuperação de aprendizagens para vigorar entre 21 e 23. Uma das frentes da reflexão é esta mesma, a questão da monitorização das medidas adotadas pelas escolas, e é muito importante discutir e refletir sobre como vamos nós monitorizar esta avaliação, como a vamos fazer. E os nossos convidados são o professor José Verdasca, como sabem, o coordenador do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, e também do grupo de trabalho relacionado com a construção de indicadores que permitam aferir e que permitam divulgar a eficácia e a eficiência das medidas deste plano. E também temos connosco a professora Adélia Lopes, a diretora do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel de Leiria. A ambos nós agradecemos a disponibilidade para esta conversa e, sem mais delongas, vamos imediatamente pedir aqui ao professor Verdasca que nos esclareça o que é isto de medir, ou como é que se faz isto de medir a eficácia e a eficiência das escolas. Estes conceitos dizem-nos exatamente o quê, professor? Bom dia a todas, bom dia a todos, caros colegas. Um cumprimento inicial muito especial para a nossa colega Titulina, que faz o favor de moderar esta mesa com a competência que lhe reconhecemos. Também para a colega Adélia Lopes, para o José Alberto, que acompanhou aqui o painel, e para vocês todos que estão aqui a participar e nos deram a honra da vossa presença e companhia. Um abraço muito especial, sempre amigo, sempre disponível. Talvez valesse a pena começarmos pelos conceitos. E quando fui confrontado com esta questão, eu achei que valia a pena fazer uma incursão nos dicionários da língua portuguesa e também nos dicionários da economia e gestão, para perceber o que é que, no fundo, é dito a propósito da eficácia e da eficiência, em termos genéricos. E o que nos surge sempre é esta ideia de que a eficácia tem a ver com a qualidade do que se produz. E, portanto, este que se produz deve ir de encontro ao efeito esperado. Portanto, há aqui uma ideia de produzir para um efeito, conseguir um efeito que é esperado, que é expectável. Por vezes aparece também esta ideia de capacidade de cumprir, de realizar os objetivos e os propósitos que se pretendem, no fundo, que se idealizam e que estão no quadro da missão, enfim, de cada uma das organizações. Já no caso da eficiência, a questão desloca-se para os recursos, para os meios, para o tempo que é necessário para cumprir essa atividade. E, portanto, aparece normalmente definida como a capacidade de realizar algo de forma conveniente, de forma adequada, e este conveniente e adequado estão incorporados no despender de um mínimo de esforço, de um mínimo de tempo e de utilizar um mínimo de recursos. Portanto, em termos genéricos, diria que é um pouco esta a definição dos conceitos, eficácia e eficiência. Depois há alguns autores que eu tenho, enfim, usado como referência na minha vida académica, como por exemplo Okid e Anushek, que deslocam a abordagem conceitual para a questão da educação, não é? E o resultado não é muito diferente, embora por vezes haja acessões múltiplas dos termos, mas na clarificação que se vai fazendo, o que é que eles dizem? Ligam o conceito de eficiência à ideia de racionalização de recursos. Cá estão recursos, eficiência, recursos. Depois acentuam sempre e enfatizam sempre muito este princípio. Atenção, o recurso é um bem escasso, os recursos são um bem limitado. E, portanto, a eficiência implicará sempre a capacidade de realizar alguma coisa. E essa alguma coisa é o que é suposto ser realizado no quadro que é definido, mas usando um conjunto de recursos limitados. E, portanto, a eficiência é uma resultante, no fundo, de uma relação input-output, se quiséssemos, inputs educativos. E o que são os inputs dos professores, são os tempos, são as ações, são tudo aquilo que, no fundo, concorre para as aprendizagens, para o desenvolvimento de competências. Não é? Já a eficácia fica-se no princípio de concretizar objetivos, de concretizar resultados de aprendizagem,
um pouco por aí. Né? Depois há uma autora portuguesa que é bem nossa conhecida e com grande estima, que é Maria do Carmo Clímaco, e que também se debruçou muito sobre os conceitos de eficiência e eficácia, que não se recorda dos observatórios de qualidade dos anos 90, depois do projeto de avaliação interna das escolas, que ela desenvolve no final do século XX, no final dos anos 90, início do século XXI, e ela define, enfim, os termos, criando esta distinção também. A eficiência coloca a ênfase nos meios, a eficácia coloca a ênfase nos objetivos e nos resultados. E, portanto, ela diz mais ou menos isto. Falamos da eficiência do sistema educativo, da escola, do agrupamento, da turma, quando relacionamos a atividade educativa com os meios que mobiliza, e da eficácia quando relacionamos o nível de execução dos objetivos com as atividades desenvolvidas, significa, portanto, a qualidade daquilo que produz o efeito desejado. E depois, talvez valesse a pena terminarmos com uma síntese, o que eu diria nestes termos. Uma atividade educativa é eficaz quando é capaz de impulsionar progressos nas aprendizagens dos alunos e no desenvolvimento das competências dos alunos mais do que o expectável, tendo em conta as suas características e condições de partida. E é eficiente se o faz em menos tempo, com menos recursos. E o tempo surge aqui talvez como uma das variáveis mais interessantes do ponto de vista desta ideia de adequação no sentido da eficiência. Aliás, um autor, Gomes Dacal, acaba por até fazer uma síntese e dizer: vamos tentar resolver tudo isto em função do tempo e usando como variável aglutinadora o tempo. Não é? Vejam, percursos diretos de sucesso, o tempo para concluir um ciclo no tempo certo. Cá está a variável de tempo a surgir muito recentemente, tem 4, 5 anos, surgiu um indicador, que é um indicador trajetorial, é um indicador de desempenho, é um indicador de qualidade, se associar a um determinado nível de proficiência. E, portanto, o tempo, no caso da educação, ganha aqui um destaque particular nos olhares na base da eficiência. Depois há outras abordagens mais recentes e que não deixam de ser muito interessantes, designadamente uma que Walter Lemos desenvolve um pouco antes outros autores, como, por exemplo, Edmonds, e em que introduzem a ideia da equidade. Ou seja, é importante agora não olharmos também para estas coisas em termos de eficácia e de eficiência, apenas numa perspectiva globalizante, vamos tentar olhar para elas numa lógica em que possamos compreender se as condições sociais de origem prevalecem, marcam o andamento do desempenho dos alunos, ou se, pelo contrário, temos já aqui uma certa capacidade da escola não estar refém destas diferentes condições de contexto, destas diferentes condições de partida, e esse aspecto é particularmente interessante nos tempos de hoje. As questões de género, as questões da condição social de origem, do ponto de vista do desempenho. E lá está, novamente, os percursos diretos de sucesso, recentemente, há 2 anos, introduziram a questão dos percursos dos alunos na globalidade e os percursos dos alunos com ASE. E o maior salto ainda há de ser outro, os percursos de alunos com ASE e na globalidade com um determinado nível de proficiência, que não seja só, enfim, a positiva nas 2 disciplinas, mas a positiva em todas. Ou então um nível mínimo de bom ou muito bom em todas. E isto é muito importante ser absorvido e ser interiorizado numa construção progressiva de melhoria, de cuidado, de alargamento da lógica de trabalho da escola, para perceber que eu tenho que fazer em redes, tenho que fazer em comunidade, tenho que fazer tirando partido daquilo que é o contributo de outros atores com impacto educativo nessa comunidade, para que esse trabalho seja mais facilmente alcançado. Mas coloca-se um problema que é também a questão das diferentes formas de medir, não é? Há várias. Uma muito comum, e é aquela que normalmente nós usamos, mais frequentemente ainda, diria ainda, é a comparação destes desempenhos da unidade de observação, seja o equipamento, seja a turma, seja o ano de escolaridade, seja o que for, em causa, portanto, da unidade, tomando por referência um padrão internacional. Por exemplo, os testes PISA, instrumentos de regulação não coerciva, transnacionais, por exemplo, as provas de aflição, já numa dimensão nacional.
eventualmente regional, quando assim se dispuser também a organizar alguma coisa neste sentido, ou local, como o município quiser fazer, quando uma rede de escolas associada de um centro de formação fizer, ou associada em termos de uma universidade, ou de um conjunto de outros atores o fizer, pode ser uma questão interessante. Mas há outras perspectivas, que poderia ser a capacidade em desenvolver ao máximo o potencial dos alunos, em determinadas áreas de competências sociais, de competências intelectuais, de competências nas mais variadas, para além do que seria expectável, face ao seu histórico, face ao seu perfil, face às suas características de partida. Já é uma abordagem diferente, já é uma abordagem de progresso individual. Já não estou tudo a pensar num padrão de desempenho como ponto de chegada igual para todos e o termo de comparação é mais normativo. Estou a pensar já numa abordagem que o que está em causa é o progresso de cada um no quadro das suas condições, não é? E das suas possibilidades, e em que se valoriza mais o progresso do que provavelmente o ponto de chegada. Tudo isto são processos que vão ser incorporados progressivamente no futuro mais próximo, mais distante, que farão parte da evolução da escola. De todo o modo, estará sempre em causa dois princípios fundamentais. O princípio do máximo efeito educativo, aquilo que nós devemos fazer do ponto de vista do processo organizativo, do processo de trabalho no currículo, do processo N formas, para conseguir o máximo efeito educativo e fazê-lo com alguma economia de meios. Não é? Isto suportar-se-á certamente num quadro de referência. Se tomarmos a resolução do Conselho de Ministros 90, de 7 de julho de 2001, como quadro de referência, dos muitos princípios que lá estão subjacentes na introdução e que a Teodolinda já falou, eu selecionaria 3 e terminaria por aqui. O primeiro é o princípio da autonomia das escolas e dos professores. É absolutamente indispensável termos a noção clara e afirmarmos nessa noção clara e defendermos até às últimas consequências essa noção clara, e estou a falar para diretores de escola, que as decisões pedagógicas informadas ocorrem na escola, porque terão possibilidade de ser centradas no conhecimento da realidade específica de cada agrupamento, de cada contexto, de cada aula. E ninguém mais o tem. O segundo é o princípio do compromisso ético e deontológico na gestão de recursos. Ou seja, tem que haver aqui um certo comprometimento sociomoral e educativo nesta utilização, no sentido que eu utilizo os recursos, mas utilizo-os conseguindo otimizar ao máximo aquilo que são as aprendizagens e as competências que desenvolvo nos alunos e os modos de trabalho que promovo. E o terceiro, e a que Teodolinda também já fez referência, os estudos de eficácia e eficiência como alguma coisa que permita ampliar o conhecimento científico e pedagógico. E essa ampliação é absolutamente indispensável para que surja evidência científica sobre aquilo que melhor funciona e que não funciona tão bem. E que desconstrua também um pouco esta ideia embriagada de que toda a gente se fala de educação, toda a gente cita sobre a educação, toda a gente dá palpites sobre a educação, exatamente porque está a prevalecer ainda a crença, a convicção, e não é evidência científica. E através das redes de escolas associadas ao seu CEFAI, associadas a instituições de ensino superior e centros de investigação e ciência, com esses CEFAIs, com esses municípios, com esses projetos pedagógicos em que estão mais ligadas, eu acho que há condições extraordinárias para continuarmos sempre a aprofundar esta ideia de produção de conhecimento científico e pedagógico contextualizado, em que os próprios atores são também elementos nessa produção para decisões informadas e para decisões muito sustentadas naquilo que também tem um caráter científico. Ficaria por aqui. Obrigada, professor. Esta questão das decisões informadas que se baseiam num conhecimento muito claro da realidade interna das escolas, é uma questão que está na base da criação de qualquer intervenção assertiva no que diz respeito a conseguir minorar alguns problemas e dificuldades que nós encontramos em alguns dos nossos alunos,
por forma a fazer com que os seus progressos, aliás, consigam ir além daquilo que seria esperado, portanto, valorizar ao máximo aquilo que são as potencialidades internas de cada um dos nossos alunos. E é dentro deste âmbito que eu perguntaria à professora Adélia Lopes, como é que na sua escola realmente são feitos estes processos de diagnóstico, monitorização e de avaliação das medidas que são absolutamente essenciais para cada um destes alunos, ou deste grupo de alunos ao nível das turmas, em que estruturas é que está centrada esta reflexão? A professora Adélia Lopes, como é que as coisas se organizam na Rainha Santa Isabel de Carreira, Leiria? Muito bom dia a todos. Dizer que é um gosto poder estar aqui e partilhar um pouco da nossa experiência. Muito obrigada, professora Tibelinda, professora Vedasca e professor Cateixa, e muito obrigada a todos os colegas que decidiram hoje estar aqui connosco. É muito bom. Eu começo por dizer que neste momento nós temos todo o processo de diagnóstico, monitorização e avaliação de medidas de promoção de sucesso escolar centradas no Conselho Pedagógico. Portanto, hoje é esta a estrutura que na nossa escola, no nosso agrupamento, melhor dizendo, e já agora permitam-me só também para contextualizar, o nosso agrupamento é um agrupamento com alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário. É um agrupamento que se situa numa zona rural, é um agrupamento muito disperso e com uma diversidade enorme. Temos 2 unidades de apoio à multideficiência a funcionar, portanto, há muitos desafios para podermos responder às necessidades e às especificidades dos nossos alunos e da comunidade em que nos situamos. Dito isto, e retomando a questão, como eu dizia, todo o processo de diagnóstico, monitorização e avaliação do que fazemos está, neste momento, centrado no Conselho Pedagógico. E porquê esta decisão? Porquê no Conselho Pedagógico? Porque é nesta estrutura, é neste órgão que estão representadas todas as outras estruturas de gestão intermédia da escola, todos os outros serviços, desde os coordenadores de departamento, por razões óbvias, os coordenadores diretores de turma, coordenadores de e projetos, a coordenadora da EMAI, da biblioteca, do Serviço de Psicologia e Orientação. Portanto, é aqui que, de facto, estão as pessoas que estão depois ligadas a todas as outras estruturas. E nós entendemos que este era o lugar, e é o lugar, que nos permite fazer um acompanhamento assíduo, um acompanhamento real daquilo que está de facto a acontecer no dia-a-dia, na vida da escola. Especificando um bocadinho relativamente ao nosso plano de recuperação de aprendizagem, por exemplo, eu gostaria de partilhar como é que nós, os passos que demos para construir o nosso plano. Nós começámos por, num determinado momento, e em equipas pedagógicas, entenda-se conjunto de professores por ano de escolaridade, e no caso específico do pré-escolar, todas as educadoras, começámos por por identificar todas as situações problemáticas em termos de comportamento e aproveitamento dos nossos alunos. Depois tivemos um segundo momento em que em cada departamento curricular foram identificadas todas as aprendizagens essenciais que não podemos ou que não conseguimos trabalhar com os nossos alunos ou que careciam de aprofundamento. Depois tivemos um outro momento em que, em equipas multidisciplinares, com professores desde o pré-escolar ao secundário e também com os técnicos que trabalham connosco, nestas equipas multidisciplinares, o que é que se fez face ao diagnóstico existente, em termos de dificuldades dos alunos, questões relacionadas com o aproveitamento e comportamento e face às aprendizagens essenciais não realizadas ou que careciam de aprofundamento. Estas equipas multidisciplinares apresentaram propostas de solução para estes problemas. Com base em quê? Com base nos eixos e nos domínios que, entretanto, ao nível do programa Escola Mais 21-23, eram sugeridos. Depois deste trabalho em equipa, no Conselho Pedagógico, o que é que nós fizemos? Nós tomámos decisões pedagógicas,
tendo como referência um conjunto de informação que, entretanto, foi construída de forma partilhada, como acabei de referir, e definimos prioridades face ao nosso contexto, prioridades face aos recursos disponíveis, e pegando aqui um bocadinho naquilo que o professor Vedasca dizia há pouco, é muito importante que nós pensarmos nesta lógica de eficiência e eficácia, ou seja, face aos recursos que temos, como podemos rentabilizar e otimizar estes mesmos recursos. E na nossa perspectiva, é de facto no conceito pedagógico que nós, porque é ali também, é este órgão a quem compete acompanhar, monitorizar, avaliar aquilo que acontece, entendemos que de facto esta era a forma, ou a melhor forma de podermos fazer um trabalho de modo partilhado, como disse, e simultaneamente a importância que reconhecemos em ter o máximo de informação possível para tomarmos as melhores decisões possíveis face ao contexto e face aos recursos de que dispomos. Dizer-vos também que nem sempre esteve centrado no pedagógico esta questão de diagnóstico, monitorização e avaliação, ou seja, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que em tempos idos nós tínhamos uma equipa de autoavaliação da escola, do agrupamento, neste caso, como aliás é normal, quer dizer, não tem aqui nada de extraordinário. Esta equipa era uma equipa, na nossa perspectiva, muito restrita, no início, quando, e por força da aplicação da lei e da avaliação externa, enfim, todo um conjunto de circunstâncias que nós sabemos, tivemos que criar esta equipa. E no início, esta equipa tinha professores, tinha pais, tinha funcionários. Depois percebemos a dificuldade que esta equipa tinha em trabalhar junta, porque dificuldades de tempo, de espaço e muitas vezes até de linguagem, ou seja, de que é que se falava? Isto foi um processo que não foi fácil, não foi pacífico, e levou-nos a que esta mesma equipa de autoavaliação de repente ficasse circunscrita a professores. E pareceu-nos num determinado momento que esta situação não era a melhor. Não era a melhor. Porquê? Porque, para já, esta equipa era uma equipa muito reduzida, só de professores, que tinham um trabalho enorme, como todos nós sabemos, de recolha, tratamento de informação, produção de relatórios, que depois chegavam ao Conselho Pedagógico e também ao Conselho Geral, naturalmente, mas quando chegavam, já chegavam muitas vezes tarde, ou seja, quando é que isto acontecia? No final de cada período letivo, no final do ano letivo. E maioritariamente era no final do ano letivo que esta mesma equipa propunha apresentava algumas sugestões para resolver os problemas que entretanto tinha identificado. E foi por causa disto que nós percebemos que quando aquelas sugestões surgiam já era muito tarde, nem sempre era possível resolver o problema porque era extemporâneo, e também porque na nossa perspectiva um relatório de autoavaliação ele faz sentido se acontecer qualquer coisa depois, se houver aqui uma consequência, ou seja, precisamos diagnosticar, é fundamental, ok, precisamos monitorizar, precisamos avaliar, mas também tem que acontecer algo a seguir, se algo não está tão bem ou se algo não está de acordo com aquilo que era suposto, então precisamos de redefinir estratégias, precisamos muitas vezes de redefinir distribuição de serviço, por exemplo. E isto só é possível, na nossa perspectiva, se este acompanhamento acontecer de uma forma mais sistemática, se esta avaliação acontecer em tempo real, para que de facto possamos depois, em pedagógico, tomar as decisões pedagógicas que melhor se adequam à nossa realidade. Dizer-vos também que neste processo de monitorização e avaliação em tempo real tem sido muito útil para nós aquilo que entretanto acontece ao nível do nosso ecossistema tecnológico, ou seja, todos nós trabalhamos com discos partilhados, os departamentos, os conselhos de turma, os grupos de trabalho, e isto permite o quê? Permite que a qualquer momento
nós temos informação disponível, nós podemos aceder àqueles dados, nós podemos analisar, nós podemos, lá está, temos informação útil em tempo real, que nos permite tomar decisões em tempo real, que nos permite alterar, se for o caso, e simultaneamente permite-nos ainda outra coisa, que é a sustentabilidade daquilo que estamos a fazer. O que não funcionou não vamos repetir. O histórico permite-nos ficar com o histórico, permite-nos perceber o que foi ou não foi eficaz, o que surtiu ou o que não surtiu efeito. E razão pela qual, de facto, e reitero esta questão, a importância destes processos estarem efetivamente centralizados no Conselho Pedagógico. Dizer-vos também que o nosso relatório de autoavaliação, a estrutura do nosso relatório de autoavaliação, foi algo que também decidimos em Conselho Pedagógico. A estrutura deste relatório, naturalmente, tem aqueles aspectos que são úteis digo eu, para qualquer organização, até quando temos uma avaliação externa, que é o tópico dos resultados, o tópico da prestação de serviço, o tópico da liderança e da gestão, mas para além destes, há todo um conjunto de outros que fazem sentido na nossa realidade, no nosso contexto. E, portanto, e depois, cada um de nós vai dando o seu contributo, como temos os tais discos partilhados, os diretores de turma vão fornecendo a informação em tempo útil, e isto é que eu acho que é muito importante. Os coordenadores de departamento, os psicólogos, os terapeutas, os professores de educação especial, e rapidamente nós temos ali um mapeamento do nosso contexto. Nós temos ali identificados os elementos críticos e também os elementos bons que necessitam de ser melhorados e replicados. Muito obrigada, doutora Adélia. Estamos a entrar agora já na fase final da nossa sessão e, enquanto não surgem aqui questões no bate-papo, atrever-me a colocar mais uma questão ao professor Verdasca, e que se prende com esta questão da necessidade de avaliarmos a eficácia das medidas que estão a ser adotadas nas nossas escolas no âmbito do Plano 21-23. Na sua opinião, professor, quais é que são os níveis de recolha de informação que devem ser considerados como absolutamente essenciais para fazermos este trabalho? E ainda ligado a esta questão, para ser possível o tal cálculo do custo-benefício de que a resolução do Conselho de Ministros aponta, até como a tal contrapartida do compromisso moral que o professor falou logo no início, decorrente do aumento destes recursos docentes e dos recursos também de técnicos especializados, qual será a unidade de análise ou quais serão as unidades de observação que poderão ser mais interessantes para este exercício avaliativo, na sua opinião, professor? Muito difícil. Não terá uma resposta fácil. Provavelmente são vários. Até porque neste processo em causa, eu acho que nós devemos ter numa primeira fase, provavelmente mais um levantamento do tipo de ações, do tipo de dinâmicas que cada agrupamento tem em curso, não é? Ou seja, no fundo, o que está a fazer, como está a fazer, em que níveis de ensino tende a incidir, o que é que está a mobilizar nesse âmbito, e portanto isto é mais diagnóstico, é mais só levantamento das ações específicas do plano ou de outras que, não estando explicitadas no plano, ainda assim os agrupamentos as utilizam, porque já utilizavam, já faziam e faziam com bom resultado, com reconhecimento, e portanto não faria nenhum sentido deixarem de usar medidas que davam certo só porque não constam agora de uma listagem que, entretanto, foi produzida. E, portanto, este é um tipo de levantamento em que, eventualmente, o agrupamento de escolas talvez seja a unidade de observação por excelência, né? Penso que não é preciso mais pormenor do que esse no que diz respeito a este estado de implementação. Num tempo, pode ser o primeiro período, será certamente, mas que, no fundo, queremos procurar saber, e cada uma escola, no fundo, perceberá também, através do que faz, é exatamente o que é que está a fazer e o que é que isso significa do ponto de vista
das mobilizações que faz. O segundo nível é a avaliação, são os juízos avaliativos sobre a bondade destas medidas que cada uma escola está a fazer. Eu acho que isso é um bocadinho mais tarde, eventualmente mais para o segundo período, mais para o final do ano letivo, propriamente, e em que aí poderemos estar perante diferentes unidades de observação. Até as ações podem ser elas próprias unidades de observação, eventualmente, não é? De qualquer das maneiras, há aqui um pressuposto e que eu gostaria de sublinhar, aliás, quer a Adélia, quer a Teodolinda já falaram com muita propriedade deles, e que é o seguinte: a definição de compromissos baseados em metas e indicadores, como sugere a resolução e como pretende que seja encontrado, no fundo remete-nos para a necessidade de medir progressos de aprendizagem. Ou seja, quando eu fixo metas e quando para essas metas estabeleço indicadores, sejam eles de diferente natureza, mais tarde ou mais cedo estou confrontado com a necessidade de medir progressos. Progressos de aprendizagem, progressos em termos de desenvolvimento de competências, e, portanto, esta eficácia educativa, esta medição da eficácia educativa, no fundo, implica a introdução de ajustamentos, né, que consigam anular os efeitos exercidos por fatores com os quais o aluno já se faz acompanhar. No momento em que chega à escola, ou na situação em que se encontra. Portanto, sem este tipo de cálculo, torna-se quase inevitável presunções erróneas. Muitas vezes acontece no ranking, não é? Porque olhou-se para o ponto normativo de chegada, mas nem sempre se percebeu que progressos é que estavam associados a essas evoluções. Portanto, isto até pode justificar trabalhar ao nível do agrupamento, ao nível do ano de escolaridade, ao nível da turma, ao nível do aluno. Estes diferentes unidades de observação podem se impor. Não quer dizer que simultaneamente tenham que estar todas, mas provavelmente vão surgir algumas. E é nesta segunda fase que eventualmente poderão vir a surgir algumas possibilidades, como esta que eu vou aqui projetar. Entre outras, há pouco dizíamos assim, uma atividade educativa é eficaz quando é capaz de... Vou só ampliar aqui esta questão. É eficaz quando uma atividade educativa é eficaz quando é capaz de impulsionar progressos nas aprendizagens dos alunos mais do que o expectável, tendo em conta as suas características de contexto e as suas características de partida. Não é? Ora bem, e o faz com menos recursos. Uma das possibilidades que eu aqui criei foi a comparação do desempenho na unidade de observação em causa, tomando por referência um padrão. Padrão, entre aspas, normativo. Não é? Por exemplo, isto poderia ser as provas de aferição, e são um modelo de análise dos resultados das provas de aferição, por exemplo, do segundo ano de português. Eu tenho condições de partida, não é? Para não criar presunções erróneas. Eu tenho qualidade de aprendizagem realizadas, de competências desenvolvidas, na globalidade da prova, ela reflete isso, nos domínios da prova, refletem isso, até nos graus de dificuldade cognitiva, se quiserem, refletem isso. E o que eu estou à procura é de perceber quais as dinâmicas pedagógicas e o esforço em recursos adicionais que estão associadas, mas, sobretudo, quais as dinâmicas pedagógicas que emergem como mais interessantes. Porque estou a conseguir controlar, estou com a preocupação de controlar este dado de partida. E um dos exercícios que eu fiz foi a da unidade do primeiro ciclo, quer dizer, a escola básica do primeiro ciclo. O estabelecimento de ensino. Nem foi o agrupamento, podia ter sido a turma. E os condicionantes que foram aqui controlados foi o número de alunos daquela escola, no fundo, da mar rural mais urbana, a condição social de origem, a ação social escolar a funcionar, o capital escolar das famílias, e o que é que isto gerou? Enfim, usando aqui algumas técnicas, não é? Isto gerou dois clusters, porque há aqui umas quantas escolas que não constam aqui, não fazia sentido, não. Estão normais, digamos assim,
não são interessantes para ir à procura destas dinâmicas, para estes estudos de eficácia e de eficiência. Mas eu não gostaria nada de nos estar no cluster vermelho, porque são escolas cujos desempenhos standardizados, os valores estão standardizados, são muito baixos, são os mais baixos, não é? E as suas condições de partida eram semelhantes a estas. Portanto, não era expectável que estas escolas estivessem aqui. E estas, com as mesmas condições de partida, não é? Com as mesmas condições de partida, porque são os fatores que estão aqui controlados, estão aqui muito mais à frente. O que é interessante? Talvez não procurar aquilo que é que funcionou mal, talvez seja mais interessante procurar aquilo que é que funcionou bem. Quais são as dinâmicas? Como é que se desenvolve um determinado ambiente de trabalho? Como é que se coordena as atividades? O papel da liderança? As abordagens curriculares? O recurso a meios de aprendizagem baseados também em tecnologias, em plataformas auxiliares? E é isto que convém ser partilhado, é isto que convém ser disseminado. Porque certamente, se sistematicamente este tipo de dinâmica conduzir a ir um pouco além do que é expectável, provavelmente é porque aquele tipo de dinâmica está associado a uma maior probabilidade de funcionar bem com os alunos, independentemente das suas condições de origem, independentemente das suas condições de partida. Provavelmente esta escola vai conseguir maiores níveis de desempenho na globalidade e maiores níveis de desempenho independentemente das condições desses alunos. Portanto, há de ser conseguirá mais equidade educativa, criará aqui coisas muito interessantes. Portanto, também as redes de escolas, são aqui interessantes, porque este contexto de funcionar colaborativamente em redes de escolas, associado a um centro de formação, que se alia também a instituições de ensino superior, como foi o caso que a Adélia referiu, a importância dessa comunidade mais alargada, e desse trabalho de grande proximidade e de grande horizontalidade, no sentido de não há aqui hierarquias, não há aqui coisa nenhuma, há aqui colaboração, há aqui atores diferentes, sejam eles, enfim, do projeto pedagógico, certamente conseguirão muito mais longe este tipo de desafio. E, portanto, eu deixava aqui esta nota de que provavelmente a turma pode ser uma unidade de observação muito interessante, muito curiosa, a escola pode ser, o aluno pode ser, depende um pouco dos padrões de estudo em causa, de acompanhamento em causa, sob um princípio absolutamente basilar, não é? E que é o princípio de que estes processos não são processos completamente fechados, são processos dinâmicos e em que provavelmente a palavra mágica vai ser o reajustamento permanente relativamente àquilo que monitorizações na hora, como foi falado, e avaliações na hora, permitem fazer com muito mais propriedade e muito mais conhecimento. Muito obrigada, professor. Não havendo ainda nenhuma questão no chat, atrever-me a fazer uma outra decorrente do que tem sido aqui abordado. Esta questão que o professor Dasca levantou logo muito no início da ação pedagógica com referencial científico, e também das questões da profissionalidade docente como uma ação especializada para conseguir, de facto, resolver os problemas que a complexidade e a diversidade das situações, das aprendizagens dos alunos nos obriga. Adélia, muito rapidamente e como sessão final, como pergunta final para encerrarmos esta sessão, aquilo que se assiste na sua escola, e há muitas outras, mas neste caso na sua escola, com uma equipa pedagógica alargada que funciona com docentes, os técnicos da EMAI, os técnicos do CRI, e do município, através dos PCEs, os Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, que novas práticas, que novas linguagens estão a ser criadas no Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel pela articulação desta equipa, de forma a que, de um modo mais eficaz e mais eficiente, se consiga resolver os problemas que os alunos nos apresentam nesta questão de aprender mais e aprender melhor.
Antes de mais, permitam-me falar um bocadinho do PC desta equipa, porque eu acho que é importante a forma como ela nasce e a forma como, entretanto, ela se tem vindo a implementar nos nossos contextos educativos. Este projeto é um programa que surge numa parceria com a Câmara Municipal de Leiria, o município e todas as escolas do concelho, num primeiro momento, e numa relação de proximidade e de compromisso com uma resposta adequada aos desafios que se impunham e que se impõem no contexto de encontrarmos as melhores soluções possíveis para que os nossos alunos possam aprender mais e melhor. Este programa, de facto, surge nesta relação de proximidade, como disse, e neste compromisso assumido entre o município e todas as escolas do concelho. E a resposta que ele traz para cada contexto educativo é uma resposta àquilo que as escolas identificaram como necessidades absolutas. Portanto, temos técnicos de psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional, nutrição, mediação familiar, e foram estas as áreas que cada agrupamento efetivamente sinalizou, cada escola sinalizou. Depois, a particularidade, e falo especificamente neste programa, porque ele traz aqui um aporte fantástico para todas as escolas e para as suas equipas, para as equipas EMAI, e no caso específico do nosso agrupamento, ainda antes do 54, nós já tínhamos uma equipa que chamávamos equipa multidisciplinar, com todos os professores de educação especial, com os professores titulares de turma, com os diretores de turma, e sempre que tínhamos uma referenciação para a educação especial ou qualquer outra área de intervenção, era esta equipa que analisava, que discutia. Portanto, quando surge a EMAI, foi um bocadinho a continuidade daquilo que estávamos a fazer, mas dizia eu, e para não me dispersar muito, esta equipa PCE, o que é que traz aqui de extraordinário e que ajudou imenso as equipas existentes a crescerem, a desenvolverem-se e a alargarem esse crescimento também com os professores titulares de turma. O facto de esta equipa ter trazido para as escolas conhecimento científico produzido na própria escola e disseminado na escola. Ou seja, esta equipa de técnicos, só para terem uma ideia, em 2008, se a memória não me falha, esta equipa implementa em cada um dos agrupamentos do Concelho de Leiria um modelo conceptual de intervenção e tratamento precoce focado em eliminar barreiras internas e externas à aprendizagem. E não imaginam como isto foi importante, lá está, no tal diagnóstico precoce, que é fundamental que seja feito, para que depois possamos ter ações cada vez mais preventivas e não remediativas, e esta foi outra questão outra mais-valia, eu diria, que esta equipa traz ao contexto da escola. Foi possível, num curto espaço de tempo, os técnicos que numa primeira fase trabalhavam diretamente, era um apoio direto aos nossos alunos, entretanto começam a trabalhar de outra forma, ou seja, começam a desenvolver ações de capacitação com pais, com professores, com alunos, e isto permitiu o quê? Permitiu que determinados problemas, deixem-me dizer desta forma, passassem a ser solucionados na escola, pelo professor, em casa, pelo pai, nesta relação de proximidade que conseguimos criar. E, portanto, a tónica nestas equipas, neste momento, é de facto trabalho em rede, trabalho de parceria, a possibilidade, e outra coisa também muito importante, a sustentabilidade daquilo que estamos a fazer. Muitas vezes nós, professores, achamos que o caminho é este, são os achómetros, mas depois é importante sustentarmos as nossas práticas naquilo que nos diz a investigação, naquilo que nos diz o conhecimento científico. E a este nível, de facto, a equipa PCE conseguiu trazer esta mais-valia para o interior das escolas. Dizer ainda que é um trabalho que está a ser desenvolvido também em parceria com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, ou seja, aquilo que há pouco também falava o professor Pedasco, a importância do trabalho em rede, em parceria,
com centros de formação, com as universidades, e, portanto, é esta, de facto, a mais-valia, eu acho, deste processo. A forma como ele nasce, numa relação de proximidade e compromisso com o município, ouvindo as escolas, porque ouviu as escolas, não foi uma imposição, foi ouviu as escolas e perante aquilo que as escolas disseram, construiu com as escolas um plano de ação. E depois, esta questão do conhecimento científico e a sustentabilidade científica das nossas práticas, que é muito importante. Muito obrigada, Adélia. Muito obrigada, professor José Verdasca. Estamos mesmo a finalizar a nossa sessão. Esperamos que tenha sido do vosso agrado e desejamos que o resto destas jornadas continuem também a ser muito interessantes. Relembramos que ao meio-dia haverá mais uma sessão plenária e apelamos à vossa participação. Muito obrigada e até à próxima.